Vamos falar um pouquinho da rodada do Brasileirão, mais específico do jogo Cruzeiro e Flamengo. Vou passar pelos outros resultados antes, mas vou comentar mais do jogo Cruzeiro e Flamengo, que foi o jogo da rodada até aqui. Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, vai me ajudar demais. Rumo a 20 mil inscritos, se vocês puderem me ajudar, vai ser muito legal, galera. Falar um pouquinho, primeiro, dos jogos do Brasileirão de sábado, tá? Vou passar pelos jogos. Teve sexta, São Paulo e Fortaleza. Mais um empate do São Paulo. 6 empates e uma vitória. Assustador. O tanto que o time de São Paulo empata. Ceará 1, Vitória 0. Jogar lá contra o Vozão é dureza. É um time chato. É um time arrumado. Conseguiu vencer o time do Carpini, que continua na zona. E o Ceará consegue mais uma vitória muito importante para a permanência da Série A. Corinthians 4, Internacional 2. Cara, um jogo muito louco. O Corinthians abriu o placar, o Inter virou e foi aquilo. E aí teve uma expulsão. Pra mim não foi expulso, não era pra ser expulso o jogador Bruno Henrique do Internacional, não era. O juizão se complicou todo, juiz fraco. Arbitragem fraca do Brasileirão, mas foi fraco. E depois o Memphis ali no meio de campo fazendo o time jogar, pifar a bola. E o Yuri Alberto contra o Internacional, ele é bizarro. Ele crava Corinthians 4-2 no Internacional. Fluminense 2, Sport Recife 1 de virada. Jogo que marcou mais uma demissão. A demissão do Pepa. Pepa não é mais treinador do Sport. Como é que eu posso dizer? Uma missão ingrata do Pepa, mas realmente não estava legal. Pior time do Brasileirão até aqui. Fluminense conseguiu uma boa virada e uma importante virada. Bahia 1, Botafogo 0. Ótima vitória do Bahia, importantíssima. Depois da vitória contra o Palmeiras, o time embalou. Time chatíssimo, arrumadinho. Grêmio 1, Santos 0. No jogo de outros desesperados, o Grêmio ganhou e o Santos continua passando dificuldade. Vitória importantíssima do Grêmio para sair dessa nhaca. Vasco 0, Palmeiras 1, no erro bizarro da saída de bola do Vasco. Vitor Roque cravou o primeiro gol dele. Um gol em 14 partidas agora pelo Palmeiras. E aí, hoje tem Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro, Galo, né? Meu galão. Mas vamos falar do Cruzeiro, o cabuloso, porque Cruzeiro e Flamengo fizeram um jogo ontem. E um jogo, como é que a gente pode dizer? Movimentado. Pra mim, um ótimo jogo do Brasileirão, tá? Um dos melhores jogos que eu vi do Brasileirão. Um jogo aberto lá e cá, principalmente no primeiro tempo. Vamos falar um pouquinho desse Cruzeiro aí. Vitória muito importante do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro ele precisava se provar nesses jogos grandes com o torcedor. Porque é aquele time que tava jogando bem, mas assim, você começou a jogar bem nos últimos jogos e aí a gente fala, será que tem confiança? Será que dá pra confiar? Ontem mostrou que dá. Ontem mostrou que o Cruzeiro consegue sim bater de frente com os principais times, que o Leonardo Jardim tem sim um plano. Eu vou falar de 3 coisas. Eu vou falar do sistema defensivo do Cruzeiro, vou falar do Leonardo Jardim, vou falar do Gabigol, tá? Começando por esse time do Cruzeiro. Cara, o time do Cruzeiro que parecia... Eu tava no primeiro momento, eu achei que o Cruzeiro ia só fechar e contra-atacar. Mas não foi só isso que aconteceu. O Cruzeiro, ele sabe jogar com a bola, ele tem boa qualidade no passe. Lucas Silva e Romero conseguem fazer esse jogo funcionar. O Christian, eu já falei, o Christian é o equilíbrio desse time. Ele dá um equilíbrio muito legal para esse time, tanto na marcação como na profundidade pelo lado direito. O Wanderson também é um cara muito importante para esse time, mas o cara desse time é o Caio Jorge, né? O Caio Jorge tá jogando muito bem, é um time muito montado para abastecer o Caio Jorge, o Matheus Pereira. O Matheus Pereira com muita liberdade, eu acho que é isso que o Matheus Pereira gosta muito, né? Esse setor do ataque do Cruzeiro, na defesa é um 4-4-2 com o Matheus Pereira e Caio Jorge, só que, e é o que eu falei, sempre que uma bola ela penetra a linha, a zaga, um dos 4 salta para dar o bote. Não é uma zaga pacífica que fica parada com a bundinha lá atrás. É uma zaga que movimenta quando a bola é furada nessa primeira linha de 4, o que é muito importante. Só que esse time do Cruzeiro, pra mim, a dificuldade maior desse time do Cruzeiro é quando ele é pressionado pra sair jogando, né? Porque o Fabrício Bruno, ele não tem uma ótima saída de bola, o Vilauba tem bom passe, mas quando essa bola não sai pelos laterais laterais barras volantes, quando essa bola não chega no Lucas Silva e no Romero, o Cruzeiro tem mais dificuldade de sair. Porém, ontem conseguiu fazer essa bola chegar no Lucas Silva e no Romero. Então, o Cruzeiro teve facilidade. O Flamengo fazia pressão e o Cruzeiro conseguia sair. E o Cruzeiro consegue um gol numa roubada de bola. Bola pro Caio Jorge em alta velocidade no mano a mano. Cortou, bateu um belo gol, uma traulitada para abrir o placar. Caio Jorge vive uma fase excepcional. O Caio Jorge é fazedor de gol, né? É um cara que tem o cheiro do gol. O negócio dele é fazer gol.
sabe? Não dribla e tal, mas não é da firula, é finalizador, gosta de bater, partir pro mano e bater pra dentro. E ontem foi muito bem, mais uma vez conseguiu fazer um belo gol. O Flamengo, ele tentava, ele conseguia criar também, era um jogo meio aberto lá e cá, só que o sistema, aí falando do sistema defensivo, o sistema defensivo do Cruzeiro ontem foi quase perfeito. A zaga marcou muito bem, bola aérea, o Pedro não conseguiu chegar, o Pedro ficou encaixotado no Fabrício Bruno e no Vilalba. O Arrascaeta conseguia até liberdade sair, mas às vezes era parado com falta, mas ele tinha que dar vazão rápido principalmente pro Everton Cebolinha, que foi onde o Cruzeiro mais teve dificuldade na marcação, pelo lado direito com o Fagner. O Cebolinha chegou muito ali, o Fagner não estava tão legal na marcação, tava tendo mais dificuldade, melhor dizendo, com o Cebolinha. O Kaique teve umas horas que deu uma rateada, principalmente ofensivamente, mas defensivamente estava legal, estava seguro. Mas ofensivamente estava errando uns passes, mas tem boa chegada, conseguiu depois melhorar e mandar bem. O Gerson não conseguiu criar tanto, ele tentou ir pro meio em determinado momento, tentou jogar aberto, mas o principal problema, quem mais conseguia jogar no Flamengo era o De La Cruz. O De La Cruz estava mais solto, porque ele jogava de segundo volante do lado do Pulgar, e ele estava, lógico, não marcado, não estava encaixotado, não marcando pressão, ele conseguia fazer a bola rodar, mas não necessariamente com tanto perigo. Mas o Flamengo chegou. E o Flamengo chegou depois no gol absurdo, antológico do Arrascaeta contra o Cruzeiro, né? Ele nem comemorou, mas um gol que a bola sobrou, o Cruzeiro marcou bem na hora da finalização. O volante chega, só que o Arrascaeta bota uma bola na gaveta. Era o único lugar que a bola ia entrar. Um baita gol. Aí o Flamengo chega em 2 bolas aéreas com o Léo Ortiz, uma defesaça do Cássio. Mas o sistema defensivo, Fagner, Fabrício Bruno, Vilalba, Kaique, Lucas Silva, Romero, juntos foram muito sólidos. Juntos conseguiram segurar a defesa o ataque do Flamengo. Juntos conseguiram não tomar tanto perigo. Mostrou uma defesa sólida, mostrou uma defesa não espaçada e mostrou pra mim uma defesa que é a melhor de tudo, não exposta, não é tão fraco, fácil entrar no Cruzeiro. Óbvio, o mano a mano ele fura bloqueios, o mano a mano ele é muito difícil, principalmente no time do Flamengo que é tão individual, isso vai acontecer. Mas defensivamente o Cruzeiro foi muito sólido e pra mim mérito total desse sistema defensivo e também do Leonardo Jardim. Falando do Leonardo Jardim, ele conseguiu equilibrar esse Cruzeiro defensivamente e conseguiu dar tração no ataque, porque Caio Jorge, Matheus Pereira conseguem chegar com muita tranquilidade, tem muita qualidade. O Matheus Pereira, pra mim, ainda tá um pouco abaixo, precisa melhorar, é um ótimo jogador, mas ainda precisa melhorar pra estar naquele nível que jogou no primeiro turno do ano passado. Ainda não tá nesse nível, tá abaixo, tá devendo um pouco, mas o Caio Jorge tá sobrando. O Caio Jorge tá sobrando, ele briga, ele chega, ele finaliza, ele é um cara, tá jogando demais o Caio Jorge. E o Flamengo, ele teve dificuldades ontem, principalmente para marcar o Cruzeiro. O Flamengo ele não conseguiu levar tanto perigo no segundo tempo. O Cruzeiro foi fenômeno, assim, o Cruzeiro marcou muito bem, não sofreu tanto perigo. Foi melhor que o Flamengo, tanto que o Rossi, para mim, foi o melhor jogador em campo no segundo tempo. Fez boas defesas, apareceu bem e o Flamengo sofreu com o Cruzeiro teve mais volume, não teve tanta criatividade, mas teve mais volume, teve mais a bola e o Flamengo não conseguiu criar no segundo tempo. Um segundo tempo bem equilibrado, mas o Cruzeiro pra mim superior e o Cruzeiro pra mim que teve um pênalti no final, pra mim muito pênalti, mas que antes de eu entrar no Gabigol, mereceu vencer. O Cruzeiro jogou bem, jogou pra vencer, é um time sólido, é um time chato, arrumado. Eu acho que o Cruzeiro mereceu a vitória e jogou por onde? O Leonardo Jardim arrumou esse time, é um time que ele não precisa ficar tanto tempo com a bola, mas ele sabe jogar com ela. Ele não é um time que precisa ter o volume de jogo, porque ele marca muito bem no 4-4-2 parelhado na linha, mas ele sabe sair jogando. Ele sabe ter a bola, ele sabe construir jogo. É um time que vai, e aí lógico, vai depender muito do Caio Jorge. O time é muito feito para ter atacantes que resolvam. No caso, Matheus Pereira, tô botando como atacante, mas Matheus Pereira e Caio Jorge. E óbvio, e é um time que vai ganhando mais confiança, vai ganhando corpo, e isso é muito importante pro Campeonato Brasileiro. E para falar, Léo Jardim, que mostra, como é que a gente pode dizer? O Léo Jardim mostra-se um grande treinador, mostra-se um comprometimento gigantesco com o projeto, e para mim, Léo Jardim ele mostra mais uma coisa, que os jogadores estão fechados com ele. Porque os jogadores entenderam muito bem a ideia de jogo dele, ele demorou a implantar, tentava corrigir movimentos, manteve a ideia e conseguiu fazer os jogadores agora adaptar, está cada vez mais adaptando, os jogadores estão entendendo o que ele quer, essas duas linhas de 4 muito parelhas, essas duas linhas de 4 que tem que tem variações dentro dela, que pode facilitar muito a saída de jogo, que pode muito facilitar a criação de jogadas no ataque,
e que tem bons jogadores, principalmente Lucas Silva e Romero, que marcam bem, mas o Lucas Silva tem um ótimo passe e uma boa finalização, que é mais um recurso que ele vai utilizar nesse time. Mas o ataque, né? Um ataque muito móvel, o Wanderson de um lado, o Christian, que dá muita amplitude, e pelo outro lado, que vai muito à linha de fundo, mas também é um ótimo marcador, e o Matheus Pereira com muita liberdade, todos eles para alimentar, para mim, o grande homem-gol, o grande cara desse time no momento, Caio Jorge, o K19, KJ, como você quiser. Tá jogando muito Caio Jorge, a gente tem que falar disso, mas também deve ao Leonardo Jardim, que entendeu onde encaixar e como extrair o melhor do Caio Jorge, como extrair o melhor desse time. Mas com um sistema defensivo sólido, o Léo Jardim mostrou que conhece muito bem esse time do Cruzeiro, que tem esse time nas mãos. Parabéns pro Léo Jardim, mérito total para ele, partidaça do Cruzeiro ontem. E para terminar, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele é diferente, gente. O homem é diferente. Não tenho o que dizer. A entrevista depois do jogo, pra mim, do Gabriel é perfeita. Por quê? O Gabriel fala que ele tem estrela, o Gabriel fala que ele aparece e realmente acontece essas coisas com ele. Se você pensasse que a gente fosse escrever um roteiro, qual que seria o roteiro desse jogo? Gol do Gabigol. Cara, e o gol da vitória do Gabigol nos acréscimos, depois de errar um pênalti. Cara, Gabriel Barbosa, ele nasceu pra brilhar, ele nasceu porque ele tem estrela, é um cara diferenciado, é predestinado mesmo, as coisas acontecem com ele, não tem jeito, mas ele tá mostrando uma humildade, um compromisso com o Cruzeiro, o não ser um garoto problema no vestiário, não ser um garoto problema por estar na reserva, mas sim, um cara que entra, contribui e resolve. Óbvio que aos poucos ele pode encaixar nesse time, ele pode entrar nesse 4-4-2, acho que tem essa possibilidade. Mas independente disso, esse compromisso dele ajuda demais o time, ajuda demais o técnico. E ele tá entendendo o papel dele no Cruzeiro como líder do elenco mesmo, não estando jogando. E quando entra, está contribuindo. Ontem fez o gol da vitória, um roteiro perfeito pro cruzeirense, um roteiro perfeito para quem vê e assiste futebol. Porque o Gabigol entrar e fazer o gol é uma coisa assustadora, o tanto que o futebol é clichê e isso aconteceu mais uma vez. Ele resolve, ele é decisivo, ele é um cara diferente e realmente, gente, ele tem estrela, não tem o que falar, não tem o que falar. A gente pode brigar com o momento, a gente pode brigar com a imagem, mas ele é o cara que chega e resolve. Gabriel Barbosa tem estrela. Acho que vai ser uma peça muito importante para o Cruzeiro, não vai ser uma peça fundamental. Acho que o Caio Jorge hoje é o cara do Cruzeiro, mas independente disso, a gente tem que bater palma, porque ontem foi o jogo do Gabigol e mais uma vez quem apareceu foi ele para decidir. Que roteiro foi esse, hein, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis!